Bom, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula. Vamos continuar falando do epidídimo, que, como eu ia dizendo, é uma estrutura formada por tubos enovelados, dividida em cabeça, corpo e cauda. Mas como é que a gente diferencia essas três estruturas? A gente vai ver pelo epitélio e pelo tamanho do lúmen. O epidídimo é formado por um epitélio pseudoestratificado estereociliado. Então, ele tem núcleos em diferentes alturas, que caracteriza o epitélio pseudoestratificado, e além disso, ele tem uma especialização na sua superfície apical com longos microvílulos de aspecto filamentoso. Nesse epitélio pseudoestratificado estereociliado, a gente vai encontrar dois tipos celulares. O primeiro deles são as células principais, que são as células cilíndricas estereociliadas, como a gente está vendo aqui. O outro tipo são as células tronco basais, que ficam mais aqui embaixo e que vão gerar todo o epitélio aqui em cima. São as células indiferenciadas que depois vão se diferenciando e se transformando em células cilíndricas estereociliadas. Além disso, a gente tem também uma túnica muscular formada por tecido muscular liso e tecido conjuntivo frouxo, como a gente consegue ver entre os tubos enovelados. E por fim, a gente consegue ver também os espermatozoides no lúmen do epidídimo. Na cabeça e no corpo, a espessura do epitélio é maior do que na cauda, como a gente pode ver aqui. E além disso, a quantidade de espermatozoides também é maior na cauda. Então, para diferenciar cabeça e corpo, o epitélio é mais espesso e o lúmen é mais estreito, e na cauda o epitélio é mais estreito e o lúmen é maior, com a presença de maior massa de espermatozoides. Mas se ele é um epitélio pseudoestratificado, como é que eu vou diferenciar, então, dos ductos eferentes, que também possuem um epitélio pseudoestratificado? A primeira coisa que a gente vai analisar é o contorno desse lúmen. Nos ductos eferentes, esse lúmen é preguiado, enquanto que no epidídimo, ele é um lúmen num formato mais ovalado, mais regular, com um paralelismo entre a superfície apical e a lâmina basal do epitélio, conforme a gente vê aqui também. Além disso, a gente tem também a diferença na especialização do ápice de cada um desses epitélios. Nos ductos deferentes, a gente tem a presença de cílios, enquanto que no epidídimo são estereocílios, que na verdade têm tamanhos diferenciados, enquanto que os cílios tentam manter um mesmo tamanho entre eles. E a última diferença é com relação à túnica muscular. A espessura da túnica muscular nos ductos eferentes é menor quando comparada ao epidídimo, como a gente vê nessa imagem. E agora que a gente já diferenciou o ducto epididimário dos ductos eferentes, a gente pode passar para os ductos deferentes. O ducto deferente é formado por três túnicas concêntricas. A primeira delas é uma mucosa formada por epitélio pseudoestratificado estereociliado mais a lâmina própria. O epitélio é o mesmo do epidídimo, mas a diferença é que aqui o ducto deferente tem uma mucosa, enquanto que o epidídimo é apenas um canal. A segunda camada que a gente tem, a segunda túnica, é a túnica muscular. E aqui ela é bem mais espessa do que a túnica muscular do epidídimo. Ela é formada por três camadas. A primeira delas é a camada longitudinal interna, a segunda é a camada circular média e a terceira e última é a camada longitudinal externa. E por fim a gente tem uma túnica adventícia formada por tecido conjuntivo frouxo. A gente também pode encontrar o ducto deferente no funículo ou cordão espermático. O funículo ou cordão espermático é um conjunto de estruturas que ajudam a sustentar e manter o testículo dentro da bolsa escrotal. A primeira estrutura que compõe esse funículo é o plexo pampiniforme, que é formado por veias organizadas em torno da artéria espermática. Isso é feito com o intuito de reduzir a temperatura testicular, uma vez que ela é 1 grau menor do que a da cavidade abdominal,
e o aumento dessa temperatura poderia prejudicar a espermatogênese. Então, essas veias aqui em volta resfriam o sangue que chega pela artéria espermática para os testículos. A terceira estrutura que a gente consegue ver aqui é o ducto deferente e a camada muscular dele bem evidenciada com as suas 3 camadas concêntricas. Por fim, a gente tem o músculo cremaster, que é um tecido muscular estriado esquelético responsável por retrair e abaixar os testículos, auxiliando também na manutenção da temperatura escrotal. Agora que a gente passou pelo ducto deferente, nós vamos receber a primeira secreção da glândula seminal. A glândula seminal é um tubo enovelado que, semelhante ao ducto deferente, também possui 3 túnicas. A primeira delas é a mucosa, que é formada por um epitélio simples que pode ser cúbico, cilíndrico ou pseudoestratificado. É isso mesmo. E esse epitélio tem uma liberação de secreção acidófila. Então, a gente tem aqui a região epitelial e a secreção acidófila, que é corada pela eosina. A eosina, relembrando, é um corante de caráter ácido. Então, se ela cora essa secreção, a secreção é básica. E além disso, essa mucosa também tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, com pregas anastomosadas que formam recessos epiteliais. O que é isso? Então aqui a gente tem a lâmina própria abaixo do epitélio, e aqui a gente consegue ver que elas se juntam com as outras pregas de tecido conjuntivo frouxo de outras partes do epitélio, formando esses espaços vazios que a gente chama de recessos epiteliais. Por isso que a gente pode chamar de glândula seminal. O epitélio não tem uma configuração glandular, mas ele pode parecer glandular por conta desses recessos epiteliais. A segunda túnica é a túnica muscular, que é formada de tecido muscular liso, como a gente consegue ver nessa última imagem aqui. E a última túnica, igual à do ducto deferente, é a túnica adventícia, também formada por tecido conjuntivo frouxo. Então, a gente pode passar para a nossa segunda glândula, que é a próstata. A próstata é formada por glândulas tubulo-alveolares compostas, e essas glândulas se encontram em meio a um estroma fibromuscular. Então, num corte sagital da próstata, a gente consegue ver aqui a região mais anterior e aqui mais posterior. A gente começa com o estroma anterior, que é o estroma fibromuscular, e depois a gente passa para uma camada que a gente chama de zona de transição, que é a camada do meio. Em torno da camada da zona de transição, a gente tem a zona central. E depois da zona central, mais externa, a gente tem a zona periférica, corte transversal. Aqui em volta a gente tem a zona periférica, de trás para frente agora. Entre as duas, a zona de transição e no meio, a zona central. Mas por que eu preciso saber isso? Porque a configuração das glândulas em cada uma dessas regiões vai ser diferente. Aqui na microscopia vai ficar mais fácil da gente visualizar isso. A porção mais anterior está aqui em cima e a porção posterior aqui embaixo. Então, a gente vai começar com o estroma fibromuscular anterior, que é contínuo com a cápsula da próstata. E depois a gente vai passar aqui no meio para a zona de transição, onde a gente tem glândulas em menor quantidade e glândulas menores, glândulas túbulo-alveolares. Na zona central, o número dessas glândulas já aumenta, e na zona periférica, a gente tem muito maior quantidade de glândulas e seu tamanho também é maior. O que é importante a gente ressaltar aqui? Primeiro que o estroma fibromuscular anterior ele é desprovido de glândulas. Segundo que na zona de transição a gente tem a uretra prostática e que nela que vão desembocar
as secreções dessas glândulas prostáticas, por isso que elas estão nesse arranjo concêntrico, e além disso, nela vai desembocar também os ductos ejaculadores, que estão presentes aqui na zona central, que na verdade são formados a partir da porção terminal do ducto deferente, a porção terminal do ducto deferente, só que desprovida da sua túnica muscular. E no meio dos ductos ejaculadores, a gente tem o utrículo prostático, que é, na verdade, um remanescente dos túbulos paramesonéfricos do homem lá da embriologia. E no maior aumento, como é que a gente vai ver isso? A gente consegue ver melhor aqui o epitélio dos alvéolos prostáticos, que é um epitélio de caráter simples cúbico ou cilíndrico, dependendo da ação da testosterona. Como é possível ver aqui num caráter mais cilíndrico, os núcleos todos basais, na mesma altura, caracterizando o epitélio simples cilíndrico. Além disso, a gente pode ver também um epitélio eventualmente pseudo-estratificado. E também um estroma fibromuscular, como está presente aqui. Esse estroma fibromuscular é formado de tecido conjuntivo frouxo e fibras musculares lisas. E por fim, a gente tem os cálculos prostáticos ou corpos amiláceos, como é visualizado nessa última imagem aqui, que está presente no lúmen dessas glândulas e é uma calcificação da secreção emitida por elas. Então, a gente pode passar para a nossa última glândula, as glândulas bulbouretrais. Também chamadas de glândulas de Cowper, as glândulas bulbouretrais têm um arranjo tubuloso mucoso. Então, elas são classificadas como glândulas tubulosas mucosas, em que o seu citoplasma é mais palidamente corado e os núcleos estão ocupando a periferia. E por elas estarem inseridas na musculatura esquelética do bulbo do pênis, a gente vê também aqui feixes de fibra muscular esquelética, desse lado aqui também. Então, agora que analisamos as três glândulas, as glândulas seminais, que na verdade não tem uma configuração glandular, mas sim um epitélio simples, que pode ser cúbico, cilíndrico ou pseudoestratificado, a próstata, que tem uma configuração túbulo-alveolar, e as glândulas bulbouretrais, um caráter tubuloso mucoso, ou ácinos, entre aspas, mucosos, a gente pode partir para o nosso último órgão, que é o pênis. O pênis é formado por 3 massas de tecido erétil, 2 localizadas mais dorsalmente, que são os corpos cavernosos, que contêm inclusive a artéria central do pênis, e uma mais ventral, que é o corpo esponjoso, que contém a uretra peniana. Além disso, a gente está vendo aqui em amarelo uma estrutura que na verdade é uma cápsula fibrosa, mas na microscopia o que a gente vai ver é a túnica albugínea, que é uma estrutura em volta dos corpos cavernosos e do corpo esponjoso. Aqui ela só está demonstrada em volta dos corpos cavernosos porque ela é mais espessa nessa região, enquanto que no corpo esponjoso ela é mais delgada. E logo depois da túnica albugínea a gente vai ver a túnica dartos, que é essa estrutura aqui em vermelho, que é composta por feixes de fibras musculares lisas. E por fim, em volta de todas essas estruturas, após a túnica dartos, a gente vai ter uma pele delgada, que nada mais é do que tecido epitelial estratificado, pavimentoso, queratinizado. Então, na microscopia, a gente vai ver aqui os 2 corpos cavernosos e aqui na frente o corpo esponjoso contendo a uretra peniana. A túnica albugínea vai envolver as 3 massas de tecido erétil, porém ela vai ser mais espessa aqui ao redor dos corpos cavernosos. Ela é formada por tecido conjuntivo denso modelado. E depois da túnica albugínea, a gente tem a túnica dartos com os feixes de fibras musculares lisas. E mais externamente, por fim, a pele delgada, que é o tecido epitelial estratificado pavimentoso queratinizado. No maior aumento, a gente pode ver os corpos cavernosos, como eles são formados.
Aqui a gente tem, então, o corpo cavernoso formado por espaços cavernosos, que na verdade são espaços vasculares revestidos por um endotélio, que é o epitélio simples pavimentoso. Então, todos esses espaços aqui são espaços vasculares. E entre esses espaços, a gente tem trabéculas, que são formadas por tecido conjuntivo frouxo e fibras musculares lisas. Além disso, a gente tem aqui também a artéria profunda do pênis, como eu tinha mostrado lá naquele esquema, na nossa imagem, e também uma parte da túnica albugínea. Aqui à direita também, só que como vocês podem reparar na direita, os espaços cavernosos estão reduzidos, enquanto que as trabéculas estão mais evidenciadas e com maior quantidade de fibras musculares lisas. Então, esse daqui é um corpo esponjoso e esse daqui é um corpo cavernoso. O corpo cavernoso possui espaços cavernosos mais evidenciados e trabéculas mais delgadas, enquanto que o corpo esponjoso é o contrário. Os espaços cavernosos estão reduzidos e as trabéculas estão mais evidenciadas. Como eu já tinha comentado, a túnica albugínea é formada de tecido conjuntivo denso modelado. Então, aqui a gente está dando destaque para a uretra peniana. Aqui a gente tem um corpo cavernoso, aqui outro corpo cavernoso, a túnica albugínea, o corpo esponjoso e a uretra peniana, que possui um lúmen irregular e é formada por um epitélio pseudo-estratificado colunar que depois vai se diferenciando no epitélio estratificado pavimentoso, conforme ela vai chegando mais próxima da região externa. Aqui a gente consegue ver bem esse epitélio pseudoestratificado colunar no maior aumento, e aqui é o corpo esponjoso. E nessa última imagem, a gente vê uma parte do epitélio pseudoestratificado se diferenciando em um epitélio estratificado pavimentoso. Além disso, a gente tem também aqui em C a glândula de Littré, que é uma glândula que funciona como um lubrificante sexual. Aqui, o lúmen dela desembocando na uretra peniana. As glândulas de Littré também são chamadas de glândulas uretrais. Pessoal, a princípio era isso que eu tinha para falar. Eu queria ter colocado mais lâminas aqui no final para a gente poder treinar, que o Clayton, um antigo monitor que era muito bom, separou para a gente. Mas acho que a aula ia ficar muito longa, vocês iam ficar cansados. Então eu acabei colocando num PDF separado que eu pretendo anexar junto com esse vídeo. Então, se vocês quiserem treinar depois, eu selecionei as lâminas que o Clayton postou de sistema reprodutor masculino lá da UFRJ no grupo, que inclusive o nosso grupo no Facebook é Monitoria Histologia UFRJ, essa é a imagem, caso vocês queiram entrar. Todas as lâminas ele deixou separado lá direitinho, e eu coloquei as principais, que eu pelo menos achei mais importantes, em um PDF separado com o gabarito. Eu não coloquei a justificativa no gabarito, eu coloquei somente o órgão, mas quando vocês forem estudar, se vocês quiserem, podem colocar a justificativa e depois enviar para a gente no nosso e-mail, monitoriahistologiaufrj@gmail.com, caso vocês tenham alguma dúvida ou algo a comentar, ou mandar no nosso grupo do Facebook também, que a gente costuma ser mais ativo lá. E eu aconselho fortemente vocês a treinarem as lâminas da UFRJ depois, porque aqui na aula, por exemplo, a gente mostra as melhores lâminas, mas nem sempre elas vão estar assim. Por exemplo, o pessoal falava muito da glândula seminal, que era muito diferente, que inclusive eles até brincavam assim: se você estiver vendo uma lâmina que você não sabe o que é uma glândula seminal. Por quê? Justamente porque ela é uma glândula mais complicada, que o epitélio pode ter aquelas 3 diferentes configurações, né? Ele é simples, mas pode ser cilíndrico, pode ser cúbico, às vezes até pseudoestratificado. E também porque o lúmen, na minha opinião, das lâminas da UFRJ, o lúmen dessa glândula está mais estreito. Então ela está bem diferente, acho que vale a pena dar uma olhada. Se você tiver sem tempo de ver nada, você deveria ver a glândula seminal.
Além disso, também no PDF que eu coloquei tem foto que a gente não viu de testículo em corte longitudinal e também de testículo pré-púbere, que uma das diferenças do testículo pré-púbere para o testículo normal é que o pré-púbere tem um epitélio seminífero menos desenvolvido. Então, aconselho vocês a verem o PDF. Mas se você tiver sem tempo, dá pelo menos uma olhada em glândula seminal, que vale a pena. Além disso, também é importante para a gente ver outras colorações, né? E a gente viu a maioria das imagens hematoxilina e eosina. Então, às vezes, uma coloração diferente pode pegar a gente de surpresa. Então, é importante ver isso também. No mais, era isso. As referências bibliográficas que eu usei foi o Junqueira para aqueles desenhos esquemáticos. As imagens da microscopia eu peguei dos atlas de histologia dos monitores da UFRJ, que o professor Marcelo Narciso fez pra gente. E as duas últimas imagens de uretra peniana com a glândula de Littré e o epitélio, eu peguei do Google mesmo. Obrigada pela atenção, espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima!